Fala galera, mais um episódio do Pode Evoluir e o tema é como manter a saúde mental no mundo polarizado. E para esse assunto eu tô aqui com meu amigo Igor Visconti, meu amigo Lucas Codão, amigo e irmão, e o Felipe Calaça. Eu sou o André Codão. A gente não é irmão, não? Igualzinho. Irmão. Caramba, Igão, vamos manter saúde mental. Mas então, como tradicionalmente a gente tá na diagonal, ele tem que mandar essa cultura. Cara, eu acho não. Falou uma vez, já era. Eu acho assim, antes a gente falar sobre como manter saúde mental, né, no mundo polarizado, a gente tinha que primeiro saber o que é saúde mental, certo? E o que é saúde mental na visão de você? No conceito de vocês? Eu acho que, de uma forma mais geral, assim, tem a ver um pouco com essa parte de estresse, por exemplo. O estresse vai pro lado contrário da saúde mental, né? Quando você alivia o estresse, você tá desenvolvendo uma saúde mental melhor. Para mim tem um pouco desse lado, assim. Eu penso que é um ponto, né? Um ponto é... Mas toda pessoa que não é estressada, ela tem uma boa saúde mental? Boa pergunta. Porque... Vou fazer uma analogia que eu acho que é massa. Com a própria saúde física. A pessoa que não tem doença, ela é saudável? Tipo assim, só dela não ter nenhum problema que ela não tem que tomar remédio ou ela não tem que ir no médico, isso não quer dizer 100% que ela tem saúde. Sim. Porque a pessoa, às vezes, ela pode estar acima do peso, ou ela pode estar muito magra, tá vivendo normal, e pra ela tem saúde. Mas às vezes muitas coisas já tá acontecendo no corpo dela ali que estão prejudicando ela e ela nem tá sabendo. Então a mesma coisa acontece com a mente, né? Muitas vezes a gente pode estar ali no mundo comum ali, trabalhando, tudo normal, sem estar estressado, mas no final das contas, você tem algumas coisas na sua mente ali que tá te incomodando, alguns aspectos. Rapidão, antes de você falar. Sabe o que eu acho? Eu acho que... Nem pedi pra falar. É porque eu achei que você ia falar alguma coisa. Acho que nesse ponto, não é que você esteja desenvolvendo mais uma saúde física ou mental, né? No caso que a gente está falando. Mas você está prevenindo para não ter para não desenvolver uma piora na saúde mental nem saúde física. No caso do estresse e doença, por exemplo. Se você não é doente, você não está desenvolvendo uma saúde física, né, com certeza, mas você também, se você não está doente, você não vai deixar de estar saudável, entendeu? Acho que a mesma coisa. É porque eu acho que assim, em relação ao estresse, é porque é como se fosse, se você for pegar o físico, tem uma pessoa que é obesa. Obesa é um indício que não é bom para a saúde física. Da mesma forma da saúde mental, pode ter uma pessoa estressada como se fosse uma característica. Uma certa característica negativa em relação à saúde mental da pessoa. Porque a pessoa pode estar obesa, ela pode estar com diabetes, ela pode estar com várias doenças físicas. Da mesma forma mental. E assim que acontece o seguinte, da mesma forma que tem pessoas que, vamos supor, a pessoa cuida todo dia da saúde física, alimentação, ela faz exercício físico, e mesmo assim ela já tem uma predisposição, ela tem alguma doença física, ela tem que cuidar muito mais da saúde física dela. Outras pessoas vão fazer, sei lá, 3 vezes por semana, vai comer mais ou menos e vai estar bem, não vai ter nada físico. E igualmente acontece com a mente. Tem pessoas que, beleza, ela vai fazer um estudo ali, dia sim, dia não, ela vai fazer alguma atividade para cuidar dos pensamentos, da mente, e vai estar saudável. Outras pessoas, pelo ambiente que a pessoa tá, pela herança dela, ela vai ter que fazer um esforço muito maior para não ter para evitar essas doenças mentais. Se você for parar pra pensar, se a gente for olhar no ano de pandemia de 2020 para cá, quantidade de ansiedade, depressão, suicídio... Aumentou muito, né? Aumentou muito. Então é algo que tem que ser... Confinadas em casa. É um aspecto realmente que é muito relevante. O estresse, né? Essas doenças psicológicas. E olha que interessante, na OMS, peguei aqui uma definição, né? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Mas eu acho que tem alguns pontos que vão além disso. Mas antes,
da gente discorrer sobre isso, comenta aqui o que é saúde mental para vocês. Comenta aqui, deixa aqui a sua visão, o seu conceito, né? Acho que é importante. Massa compartilhar também com a gente. É de saber, né? É interessante. Inclusive, a gente ouve muito falar sobre isso. Né? Muita gente fala esse termo, né? Saúde mental, você tem que ter saúde mental, você tem que ter saúde mental, mas é difícil você ter uma definição ali precisa, né? Essa definição já não é muito precisa, é muito abrangente, né? Então eu acho que é válido esse assunto e o pessoal também trazer nos comentários para a gente também ter mais opiniões, né? sobre o que é. Porque saúde, o próprio saúde já é um termo mais complexo de se trabalhar, né? Tipo assim, o que é saúde, né? Você tá bem num dia, não tá no outro, o que é saúde? Então já entra nesse ponto. Mas eu acho que envolve muito não só da percepção que você está sentindo, das sensações, mas como algo maior, né? Completo. Tipo, sim. Porque a própria saúde física ela interfere na mental. A saúde mental interfere na física. Sabe? As duas estão interligadas. Porque se você está treinando, fazendo atividade física, se alimentando bem, sua saúde física está legal. Consequentemente, você dorme melhor. Consequentemente, você descansa melhor a mente, sua saúde mental aumenta. Sim. Então, tipo assim, é tudo correlacionado. Uhum. Com certeza. É interessante isso, né? Mas tem uma pergunta também. Qual que vem primeiro? Porque para você fazer uma atividade física, você tem que decidir mentalmente fazer uma atividade física. E o fato de você decidir isso mentalmente, você tem que estar bem. Você começa a cuidar da sua mente. E é um reflexo do físico de você fazer isso. Uma pessoa que segue uma dieta que ela decide se alimentar bem, que ela busca estudar sobre isso, é algo que aconteceu na mente dela primeiro. E a gente vê isso assim, que quando você tá mal, pelo menos eu, quando acontece alguma coisa, uma adversidade muito, muito forte, muito difícil de lidar, meu corpo sente na hora. Fica ansioso, você vai mais no banheiro, você tem dificuldade para dormir. Então, assim, se a gente tem uma capacidade mental, defesas mentais, coisas que ajudam a gente no dia a dia, vai ajudar o físico. É inevitável isso. Sim, e você tocou no ponto que eu acho que é o ponto-chave assim, da saúde mental, ao meu ver, né? As defesas mentais. Então, muitas dessas pessoas não têm doenças, né, psicológicas. E, bom, será que essas pessoas são saudáveis? Muitas vezes não também. Uhum. Porque essas pessoas não têm defesas mentais. O que a gente falou se vocês quiserem, né? Combinar, tem um episódio aí sobre defesas mentais. Isso aí, vamos deixar importante aqui no card, assistir, a gente deixa no card. Isso aí. Mas é importante porque, e aí eu vou linkar com esse tema que a gente está falando, sobre saúde mental no mundo polarizado, né? A importância de se ter defesas mentais. E a gente fala muito sobre isso, leva as defesas mentais como se fosse a parte mais consciente, né, da observação de tudo que envolve ali o ambiente, por exemplo, né, esses pensamentos alheios. Uhum. O que vocês enxergam você citou essa importância da defesa mental, mas os demais também enxergam a importância das defesas mentais para a saúde mental? Isso aqui é uma pergunta mais... Uhum. Não, com certeza é muito importante, porque a gente acaba entrando ali no conceito de mente, de pensamentos, sim, né? Então, é importante, porque, como o Felipe já trouxe, a causa primeira é a mente. Então, se a gente não tem, às vezes, defesas para alguns pensamentos ruins, ou algo que vai te influenciar, vai levar você a agir de alguma certa forma, que a maioria das vezes, se for um pensamento ruim, vai te prejudicar, tanto, às vezes, fisicamente ou mentalmente, você tem que estar preparado com a mente. Então, eu acho que um aspecto aí já até... Eu sei que a gente vai falar sobre isso mais, mas para você ter saúde mental, é conhecer a sua própria mente. Uhum. Saca? Os seus pensamentos. Primeiro ponto, a gente vai sempre voltando um passo para trás, né? Porque, assim, como ter saúde mental? Mas eu não sei nem conceito de mente, né? Então Exatamente. fica uma coisa muito para fora, superficial. Eu acho que funciona como se fosse um filtro mesmo. Porque a gente tem pensamentos de tudo quanto é tipo. São pensamentos bons, tem pensamentos ruins. E as defesas estão ali para filtrar e não deixar com que a gente
fique muito atento aos pensamentos ruins, negativos, eu acho. E aí as defesas vai ser exatamente para isso, para a gente manter o pensamento positivo e consequentemente, isso vai levar uma saúde mental melhor também. Um ponto que eu faço analogia é o seguinte. No físico, né? Que a gente está falando do físico e da mente. No físico, a gente não tem saúde, não tem doença, desculpa. E beleza, mas se a gente não está alimentando bem, dormindo bem, praticando atividade física, nosso sistema imunológico ele não está sendo feito da melhor forma, trabalhado da melhor forma. Então, quando vier uma doença, a gente vai estar mais suscetível a essa doença. Da mesma forma, a saúde mental. Então, se as defesas mentais elas não estão sendo trabalhadas ali, na hora que vier um pensamento, na hora que, né? Vier um problema. É como se você fizesse uma imagem. A gente fala de defesa mental como se fosse um soldadinho mental, né? Isso. Então, você tem sua mente, é como se fosse sua fortaleza ali. Se você nunca trabalhou aquilo, se você não tem soldadinhos mentais, pode ser que você nunca foi atacado, ou então você foi atacado por um pensamento negativo ou outro, mas um dia vai vir um problema grande, um dia vai vir uma adversidade grande. E se você não estiver preparado, as consequências vão ser maiores. E esse aspecto de defesas mentais, que a gente é um conceito que também é um pensamento pensado, é algo que você já refletiu sobre aquilo. Se a gente for colocar um exemplo mais prático, por exemplo, é uma mudança de mentalidade ali, para você estar preparado para algo. Por exemplo, estava até vendo um autor que escreveu o livro Pai Rico, Pai Pobre. E aí tem um vídeo dele falando que o pai rico ensinou ele a nunca falar que ele não tem capacidade para conseguir algo. Não consegue, né? Mas sempre ele fazia a pergunta, como eu consigo? Então, isso simplesmente é um pensamento que já foi pensado, ele refletiu sobre isso. E toda situação que tinha algo que envolvia nesse sentido de, pô, será que eu consigo? Quando viu o pensamento, eu não consigo, ele pensava, como eu consigo? Então, isso também é uma defesa mental. Porque o pensamento não consigo, muitas vezes é um pensamento negativo. E aí a pessoa muda aquele pensamento para como eu consigo. Sim. Então, assim, são várias situações no dia, se a gente for criando defesas mentais para isso, tanto para ir mudando nossa mentalidade, isso ajuda na própria saúde mental. Porque você vai ficando, pô, imagina, eu não consigo. Isso é um pensamento negativo que deprime o ânimo. Aquilo ali eu não consigo, eu não consigo. Pensamento pessimista, né? E o negócio porque não é só o pensamento. Porque muitas pessoas falam assim, não, só tô pensando nisso. Talvez eu até consiga, mas só tô pensando que eu não consigo. Mas como que isso tem poder? Se você chega e fala assim, eu não consigo, automaticamente você vai deixar de dar uma prioridade, vai deixar de exercer algo para conseguir alguma coisa. Sabe? Então o negócio o negócio de pensar positivo para você acreditar e fazer por onde conseguir. Né? Porque o contrário vai te estimular para fazer algo. E é como se fosse o físico mesmo, porque é algo, a mente é a parada que você vai trabalhando, como se fosse o músculo, ele vai ficando mais forte. Então, tipo, esse pensamento que você vai alimentando toda vez que você atua com ele, como eu consigo, ele vai ficando muito forte. Então, tipo assim, vai ter uma adversidade na sua vida e que muitos iriam falar, meu Deus, eu não consigo, ou então deu problema, e a pessoa ela já dá aquele pensamento tão forte alimentado que ela vai pensar, como eu consigo? E ela vai buscar a solução de qualquer forma. Então, assim, é esse ponto do soldadinho mental. Se você for alimentando, deixando ele forte, para alguém invadir sua mente, para avacalhar essa mente, vai ficando mais difícil. É um ponto. E aí, linkando com o tema. Agora a gente entrou no oceano. Agora a gente mergulhou. A gente tava só nadando. Só no rasinho. Só no rasinho. Como ter saúde mental mundo polarizado, mundo conturbado, né? Como a gente consegue ter a primeira solução é sair daqui, né? Sai do mundo, né? Chegar para o Musk lá e pra Marte. Pegar o foguetão. Como ter, né? Cara, eu penso que é um aspecto que a gente já falou, que é alimentar as nossas defesas. Porque no mundo polarizado, a gente acaba tendo muitas opiniões e muitos pensamentos que são fortes, até mesmo de massa, né, que você tem um lado lá que pensa muito forte numa coisa, todo mundo tá ali, e esse pensamento ele vai querer entrar na sua mente. Sim. Se você tem defesas mentais, isso vai te prevenir de algumas coisas. Um outro aspecto que eu penso é as reflexões. Utilizar a faculdade de pensar a maioria das vezes. Né? Tipo assim, refletir sobre as coisas. Não simplesmente, o cara falou isso, então é verdade, ou tá acontecendo.
é ser refletivo, tentar usar a razão para saber discernir o que é certo e errado. Exatamente. É um ponto muito importante que eu penso assim. Primeiro passo é observar. Então, observar. É porque muitas vezes a gente está consumindo informações, então nesse mundo conturbado, a gente, né, tem, com a internet, a gente tem um monte de informação, churradas de informação. A gente observar, analisar cada informação que a gente está recebendo. É difícil, né? Ainda mais com tantas informações, não é fácil. Mas você está ouvindo muito sobre algum assunto, está querendo entender mais, você tem que observar o que cada pessoa está falando, como as pessoas agem, para você depois... Não só o que elas estão falando, né? Não só como elas estão falando, mas o que elas estão agindo. Né? Se o que elas estão falando condiz com o que elas estão fazendo, que é muito importante. Então esse aspecto de observar e depois refletir, pesquisar sobre os assuntos é muito importante, porque você cria uma defesa mental de, poxa, sei lá, Felipe, eu tô falando do Felipe, o Igor tá falando mal do Felipe, ou tá falando alguma coisa do Felipe. Poxa, mas deixa eu observar isso primeiro, se o que o Igor tá falando condiz. Então beleza, tô observando. Aí, não condiz muito. Ou então condiz. Deixa eu refletir sobre, né? Ou deixa eu pesquisar se o que o Felipe tá fazendo é certo ou não, se o conceito do Igor tá errado sobre o que o Felipe tá fazendo, alguma coisa nesse sentido. Ou então também deixar em stand-by, no sentido da pessoa falou assim, tá, eu o pensamento do Igor. Isso. Beleza. Não vai na onda. E é o ponto também, exatamente, observar quem tá falando, ver a conduta da pessoa, mas pegando esse aspecto de polarização, a gente vê isso em diversos lugares, por exemplo, na política, esquerda, direita, e o que eu sinto é que acontece mais ou menos o seguinte, você como indivíduo, você deixa de ser indivíduo, porque você começa no pensamento da massa. Então é como se fosse assim, vamos colocar que tem características da direita e características da esquerda. Aí vamos supor que você concorda com 3 da direita e, sei lá, características se identificam com 3 e 2 da esquerda. Aí o que normalmente as pessoas fazem? Então eu vou pra direita. E aí o que você faz? Você começa a concordar com coisas que você também não concordava. E você deixa de concordar com aquilo. E aí você fica meio que bitolado naquilo. Você não pensa por você próprio. Então você começa a defender ideias que antes você não defendia e que você nem raciocinou sobre isso. Então assim, a polarização, o problema dela é que eu sinto que ela tende a colocar a pessoa em extremos, em colocar em posições. Mas se é da direita, você pensa igual todo mundo ali, tá pensando? Não. Eu penso sozinho, eu defendo ideias, você não tem que me colocar ali ou ali. Você não pode me encaixar assim. Exatamente. Porque cada indivíduo é um indivíduo. Você tem mente, você tem seus pensamentos, você tem toda a sua criação, a pessoa quer te colocar e fala, não. Então você tá nesse grupo aqui. Não faz sentido. É como se um grupo nunca fosse discordar com nada, né? Exatamente. Tipo, eles fossem totalmente iguais. Não existe. E aí, onde é que entra a saúde mental nisso? Porque você entra para um extremo. Se você entra por um extremo, acaba que você entra em contradições com algumas coisas. Exatamente. E isso não faz bem para você. Eu defendo uma coisa, mas minha conduta tá sendo diferente. Você prega uma coisa, mas você atua de forma diferente. Você defende uma ideia, mas você tá fazendo outra. Ou então você defende uma ideia que você nem é a favor dela. E ele faz mal pra você mesmo. Sua sensibilidade falou, isso aqui não tá bem. Então, acho que o primeiro passo... Primeiro não, né? Um passo, na verdade, porque o primeiro é difícil. A gente fala de observar, de refletir, enfim. Mas sair do polo. Então, se você tá observando que você tá num polo, qualquer polo que seja... Qualquer área, né? Saia desse polo. Primeiro ponto. Né? De não abraçar tudo que um lado ou outro fala. Né? Então, você ter esse movimento de, não, vou me colocar aqui com as minhas próprias ideias. Quais são as minhas ideias? Exatamente. E uma coisa que eu sinto que é um indicativo que você está no extremo. Se você reage facilmente com alguma coisa, a pessoa mexeu que você já está reagindo. É porque provavelmente tem alguma coisa errada com você também. A pessoa pode estar pensando errado, mas tem alguma coisa errada com você também. E eu sinto que, por exemplo, nessa parte da política acontece um pouco disso. E o ponto é uma reflexão. Quando você começa a pensar realmente, não só no pensamento dos outros, quando eu faço uma reflexão, uma vez eu fiz. Pensei, 99,9% dos brasileiros querem um Brasil melhor. Tirando algumas pessoas que agem com má intenção. Mas a maioria das pessoas se perguntar, você quer um país melhor? Quero um país melhor. Só que as pessoas pensam diferente. Um vão apoiar uma coisa, outros vão apoiar outra coisa. Até porque o que é melhor? Exatamente. Então, na visão da pessoa, assim, melhor pra mim é isso, melhor pra mim é aquilo. Então, mas veja, todo mundo tem uma intenção boa. Sim. Quero um Brasil melhor.
Aí a pessoa defende uma ideia, você defende outra. E você ataca a pessoa. E o que acontece muitas vezes? Dependendo, aquela pessoa, ela foi passado 1 milhão de informações para ela, pensamentos, a criação dela foi daquele tipo. E aí você fala, e normalmente é assim, né? 99,9% você pensa, eu tô certo e a pessoa tá errado. E aí isso é estranho, né? Porque se todo mundo tá pensando assim, tem alguém que tá errado. Não certo e errado, mas tem um viés diferente ali. Mas se você realmente tem esse conhecimento, que tem pessoas que julgam ter o conhecimento da política de forma ampla também, você tem que ter a capacidade de quê? De ensinar isso pro outro sem o outro reagir. Porque se o outro realmente tá no erro, pra que você vai discutir com a pessoa? No sentido de, pô, você tá errado, sei lá do quê. A pessoa não vai melhorar, ela não vai sair daquela posição. Talvez ela piore, na verdade. E talvez ela piore, vai pro mais extremo ainda. Então tem até aquele ensinamento. Aquele que sabe deve chegar ao que não sabe, dizer o que sabe sem dizer que sabe. Esse é o verdadeiro sábio. Porque não é aquele que chega pra uma pessoa que não sabe de política e quer dar uma aula pra ela pra fazer ela reagir. Você não tá fazendo o mundo melhor. Você não tá fazendo o Brasil melhor. Você tá fazendo ele pior. Então, tipo assim, isso é uma reflexão boa, que envolve também esse aspecto da saúde mental. A gente envolve em discussões, em coisas que não faz sentido. E muitas vezes as pessoas brigam com entes queridos, né, familiares, amigos, por conta disso. Né? Então você quer que a sua ideia prevaleça, seu pensamento prevaleça sobre os das outras pessoas. E às vezes é uma ideia, né? Uma ideia. Às vezes uma ideia. É uma ideia. Não, Assim, vou trazer aqui, não pra gente ficar se tratando só disso também, mas eu me recordo até hoje, em 2019, eu tava dando aula no cursinho, aí teve um menino que falou assim, 2018, né, nas eleições. Nas eleições Aí a menina comentou assim, eu não converso mais com meu pai, porque ele votou no fulano X. Aí eu fiquei pensando, falei, pô, não converso mais com meu pai. Tipo assim, a menina com 18 anos, os pais dela pagam o cursinho, criou ela, a vida dela foi criada ali por uma posição política que o pai adotou, não converso mais com meu pai. Tipo assim, velho, isso mostra uma total irreflexão. E beleza, vamos supor que o pai dela votou no fulano de tal com pensamento errado, mas aí é a atitude da filha. Não converso mais com meu pai. Tipo, você poderia colocar 1 milhão de argumentos pra provar que você vai ser sábio. E olha a hierarquia dela. Porque, né, a família, igual você trouxe, a família dela, né, o pai que dedicou a vida inteira, enfim, não sei a história, mas muito provável, dedicou na criação da filha, enfim. E aí, por conta de um pensamento, ela tirou a hierarquia. E isso mostra que a gente não tem defesa mentais. A gente não consegue pensar. Porque dependendo dessa menina, ela chega no grupo de amigas dela, e essa menina fala, é isso mesmo, você tem que ir contra quem votou no fulano de tal. Ela fala, e alimenta o pensamento dela. Ela vai chegar em casa como? Então é por isso que, tipo assim, até na educação das crianças, a gente tem que ensinar a criança a discernir. Tá, faz sentido? Tá, o fulano tá errado. Mas que tolerância que a gente também tem que ter? O que ele já fez de bom pra gente? Sim. Então, assim, várias reflexões que dá pra você colocando e não pode ir pro extremo assim, entendeu? E isso a gente tá falando, por exemplo, de política, mas tem outros assuntos também que dá pra gente linkar, né? Se a gente for pegar, por exemplo, futebol, se a gente for pegar, por exemplo, religião, tudo tem esse mesmo viés de polarização. Você vai falar, não, ele tá errado. O time tal sempre foi melhor. Não tem como. Aí você vai falar, não, meu time sempre foi melhor. Aí é uma coisa que às vezes não tem discussão assim, né? Porque senão não vai conseguir entrar na cabeça do outro pra convencer ela. Tanto nesses 3 assuntos, nem nada. Não faz nem sentido, porque se todas as pessoas pensam iguais, qual é o sentido, né? Então todo mundo é igual, todo mundo tem o mesmo pensamento. Mas o negócio está exatamente aí. Até que ponto a gente tem que tolerar isso, né? As opiniões das pessoas de qualquer forma. Mas até que ponto as pessoas fazem isso, né? A gente, só pegando um gancho, por exemplo, a gente vê muito no futebol hoje. Qualquer coisinha é morte, o cara mata por você estar vestindo uma camisa de outro time. Assim, o que o cara pensa? Só porque o cara tá vestindo a camisa de outro time. Entendeu? Eu acho que o pensamento leva o ser humano a fazer. É tipo uma parada muito... Olha isso, velho. Não sei nem conceber. Eu também não consigo raciocinar sobre isso. Vamos matar. Olha que doideira. Porque, por exemplo, num jogo, né? Vai ter um clássico, né? Que são os rivais. Num jogo aí tá todo mundo pilhado no jogo. No outro dia seguinte, o cara é seu amigo de ali de trabalho. Saca? Às vezes você vai prejudicar um cara que trabalha com você. Qual que é o sentido disso? E aí isso tem na política, tem na religião, tem no futebol. Assim,
Isso envolve na saúde mental. Porque imagina a cabeça de uma pessoa que o cara fica pensando nisso. Não, o cara é do time, velho. O cara começa a xingar o cara. Véio, a mente do cara tá totalmente perturbada. Isso aí, o cara não tá saudável mentalmente. E aí vamos traçar o caminho. Ó, a gente falou que para ter uma boa saúde mental no mundo polarizado, a gente sai dos polos. Mas o que isso pode significar também? Não ser fanático. Eu acho que o fanatismo O fanatismo, quando você identifica isso daí, você tem alguma coisa errada. Você é fanático com algo. Então é interessante, por isso que esse aspecto da observação é interessante, né? Igual o Felipe trouxe. Se você está reagindo com alguma coisa que é uma ideia contrária que você está tendo, alguma coisa tem errado. Porque, por exemplo, esse aspecto, você tem algum princípio, algum valor seu sobre família, vamos supor. Aí você vê um ser colocando de forma totalmente deturbada de acordo com o que você pensa. Você pode reagir e falar, absurdo total. Ou com uma reflexão você fala, a criação dele foi assim. Pô, eu posso levar alguma coisa pra ajudar? De forma discreta, que vai acrescentar? Que tem alguma coisa com lógica pra ele ver, sei lá, o tanto que é importante a família? Alguma coisa nesse sentido. Ou talvez não seja prudente você levar nada e tá tudo bem, a pessoa pensa assim. Agora, se você começa a se incomodar muito, a pessoa pensa assim, se arratando, é porque tem uma coisa errada com você também, entendeu? E outro ponto muito interessante, porque às vezes a pessoa tá falando algumas coisas ali, mas que não é ela. São pensamentos que estão nela. Exatamente. Se você for ver, não é a pessoa que tá falando aquilo. É porque às vezes o pensamento nem é dela. Né? Não é dela. Então você tá brigando com o pensamento da pessoa. Vamos pensar em algum exemplo. Você consegue pensar em algum exemplo situatório com um pensamento que não é seu? Tem vários, né? Você quer que traz um exemplo direcionado pra quê? Eu posso escolher aqui. Não, por exemplo, informação que já passaram de política. Muitas vezes me passa alguma coisa, hoje menos. Mas você me conta alguma coisa. Você viu que, sei lá, 5% de alguma coisa, me passa alguma informação. E aí, muitas vezes, dependendo, eu vejo as pessoas conversando e eu vou e começo a discutir com as pessoas e falo, pô, mas você também já viu que lá 5% de sei lá do quê? E eu nem pesquisei, eu nem olhei, tipo... E aí você acaba que você passou... Isso é uma informação, né? Nem... Beleza, um pensamento, mas... Porque a informação vai virar um pensamento. Exatamente. E você vai tirar uma conclusão de agora que é informação. Exatamente, só que tem coisas que eu sinto que isso é até mais tranquilo. Que ele falou um dado ali. Tem coisas que a pessoa fala... Que é uma opinião. Que é uma opinião. Isso que eu ia falar agora. E aí você atua com a opinião da pessoa. E isso aí é o pior, porque você está atuando com a opinião da pessoa, quer dizer que você nem refletiu sobre aquilo. Então, assim que eu penso. Mas até os dados é interessante, né? Porque eu vi uma vez, não sei quem falou, 150 milhões de crianças no Brasil saíram estão na escola. Eu falei assim, pô, mas no Brasil tem 150 milhões de crianças? Não bate os dados, né? Não faz sentido nenhum isso. Então é interessante, a gente sempre tá atento, porque no mundo de muitas informações da internet... fake news, tem um monte de coisa. E hoje, olha só, a facilidade que a gente tem de disseminar alguma mensagem. Sim. Se a gente manda num grupo, 10 grupos de WhatsApp lá, a gente tá falando com um monte de pessoas, né? O meio de comunicação mudou hoje em dia. Então a gente tem que estar muito atento com isso. Né? Tá, beleza, a gente trouxe alguns aspectos aí. Qual pergunta você tinha feito? Sobre as experiências, né? É interessante isso, que a gente trouxe uma vez, eu acho que foi em algum episódio, não me recordo qual, sobre o aspecto do jogo de futebol lá. Em que a gente tá, sei lá, um time xingando, a torcida xingando o juiz. E aí veio o pensamento de xingar o juiz também. E é muito interessante isso. Você botou no pensamento alheio. Mas um mais recente, recordei agora. A gente tava no evento, nós 4 aqui, vocês vão recordar. E assim, o evento foi muito massa de marketing, né? Foi muito legal. E aí, alguns pontos é muito interessante. Tava assim, foi um momento assim específico que eu tava mais atento. Você vê que é difícil, né? Você tá atento 100% do tempo. Eu tava atento nesse ponto, eu falei assim, caramba, tinha um palestrante que tava falando alguma coisa, não lembro o quê. E aí meio que eu não concordava com aquilo. Mas aí todo mundo, tudo que esse palestrante falava, todo mundo... Mas eu não vou aplaudir, porque eu não concordo com isso, entendeu? Então, olha que interessante, às vezes você não... E tiveram outros momentos nesse evento, com certeza, que eu não tava
consciente, eu não estava atento, que eu aplaudi e tudo mais, e depois eu fiquei refletindo, poxa, eu acho que eu não concordei muito com a palestra daquela pessoa, mas eu aplaudi, e eu, nossa, que massa e tal. Mas não foi legal, porque eu não concordava com alguns pontos. Então, olha só, é assim, é um pensamento... É um detalhezinho, isso não vai mudar a minha vida. Mas se você tá atento nos detalhezinhos, pra você estar atento em coisas maiores também, é um caminho. Uma experiência que eu tenho em relação a... de outras pessoas que emitiram juízo sobre outras pessoas. Tipo, eu chegar e falar... Velho, o Igor, toda vez que depois ele ligar no podcast, ele fica muito chato, velho. Pra você ver, se eu trocar ideia com ele... Vai jogar na cara aqui? Isso a gente já confirmou. Calma, gente, como ter saúde mental? Não fala do amiguinho na frente dele. A gente já confirmou isso, não tô colocando dado, né? Algo verdadeiro. Mas aí, muitas vezes eu te passo, minha opinião, o que eu observo. Absorveu? Eu buguei numa live falando isso, velho. Eu observei. Caramba! Observei. Não é que isso. Observou! Absorvi. Absorvou. E aí eu vou comentar isso com você. Aí você fica com esse pensamento e muitas vezes você atua de acordo com ele. E você não observou pela sua própria observação. Então eu sinto que isso acontece muito também. Você levar isso em consideração. E aí isso é muito interessante, porque aí toda vez que eu finalizar o podcast, né, eu tô, poxa, velho. Você já vai com preconceito. Deixa eu falar. Não, você tá chatão aí, Nossa, você tá muito chato, velho. Não, mano. Mas até eu vou ficar chato de tanto que vocês vão falar. É isso. Mas isso é interessante, porque aí você começa a atuar de acordo com o que eu tô falando, de acordo com o que eu tô te tratando. Então é um ciclo, né? É muito interessante isso. Outra coisa, o pensamento alheio. Você tá... Tem 1 milhão de experiências. Você tá, por exemplo, sala de aula, tô dando aula. Aí muitas vezes, quantas vezes isso aconteceu? Chega e fala, galera, ó, a gente vai fazer agora 15 exercícios e eu vou dar um tempo pra vocês. Aí o aluno vai e se queixa. Ah, não. 15 exercícios? Ah, não, tô cansado, Felipe. Aí o pensamento passa pro outro. Aí o outro. Ah, não, também tô. Não, 15 exercícios é muito exercício. Aí começa um mundo de pessoas se queixando ali. Então, e muitas vezes, dependendo se fala 15 exercícios, a pessoa fala assim, opa, beleza, bom que eu treino. É um pensamento diferente. Então você não vai no pensamento alheio. Por exemplo, quando você se queixa com alguém, normalmente a pessoa, ela consente com aquela queixa. Porque é uma forma, infelizmente, de as pessoas que têm de interagir. Se interagirem socialmente. Eu me recordo até hoje no cursinho uma vez, tava lá com 19 anos, que eu fui trocar ideia com uma menina, fui puxar assunto com ela, e eu falei com ela no cursinho, falei assim, hoje o dia tá quente, né? Tá abafado. Ela falou, o dia tá tão bonito hoje. Aí eu já... É massa, né? Eu não vou falar mais nada. Vou ficar só vendo a aula. Mas aqui me chamou muita atenção porque a menina pensa. Ela, tipo assim, não foi do meu pensamento. Ela podia falar, realmente tá muito quente, se queixar, não. Ela parou no momento ali e refletiu. Pô, velho, hoje eu acordei, às vezes eu saí lá e parei com o dia tá bonitão. Então ela só queria te cortar, Felipe. Não queria falar isso. Eu acho que ela queria muito te cortar. Não, tá lindão. E assim, é até a valentia também dela ter colocado isso. Sim. Porque talvez uma outra pessoa ela poderia ter observado, ela poderia ter... E que se queixar. Ser grata pelo dia. E aí a pessoa se queixando e fala, o dia tá pá, é mesmo, né? Só pra, tipo, consentir com você, entendeu? A gente tá falando de pensamentos alheios aqui, de defesas mentais e tal, mas nem todos os pensamentos alheios são ruins. Então esse é um pensamento alheio, é um pensamento de outra pessoa. Bem observado. Poxa, olha, realmente... Vamos pensar por esse lado, né? O dia tá bonito, não tá calor, não tá abafado. Olha que bonito, o céu tá azul e tudo Aí mais. então você tenta consertar. Não, tá quente, mas tá bonito também. Você não tá entendendo. Não, eu gosto demais do calor. Porque, por exemplo, o pensamento alheio. Sua mãe chega pra você e ela coloca um pensamento dela, que é um conselho dela pra você fazer algo. Ele é pensando no seu bem e a maioria das vezes sua mãe tá certa. Então, assim, é um pensamento alheio. Só que mesmo assim... Quando você atua com o pensamento ali, depois você tem que refletir sobre ele. O que a mãe falou fez sentido, porque aquele pensamento ele começa a ser seu. Porque você já refletiu sobre ele. A partir do momento que você reflete ali sobre aquele pensamento, emite um juízo ali com a razão, aquele pensamento vai virar seu. Só que a maioria, alguns pensamentos, eles ficam na mente que a gente age com eles e nunca reflete sobre eles. Que é esse ponto que a gente tá trazendo. Uma experiência que eu tive na escola, antigão, era sempre assim, né? Tipo, era uma pessoa tacar uma bolinha de papel que aí acabou. Era a sala inteira tacando bolinha de papel, guerra de bolinha de papel. Eu lembro disso certinho. E a pessoa chegando na sala, todo mundo com as bolinhas, ai, nossa.
Eu tinha o pensamento que era pior ainda, porque às vezes as pessoas tacando banho de chapéu, eu falava, eu tenho que fazer uma parada pior do que isso. Aí já fazer uma bolinha. E aí, tem mais algum ponto que vocês querem trazer assim, sobre a saúde, como ter saúde mental, né, nesse mundo conturbado, polarizado? Eu quero. Eu acho que um ponto importante é a gente, igual a gente falou de mente, né? A gente precisa dedicar um tempo para isso. Porque muitas vezes a gente fala muito, velho. Eu falo por experiência própria. Tipo, eu quero ser um ser melhor, ou eu quero ter uma saúde mental. Mas o que você tá fazendo na prática ali? Você tá parando um tempo para refletir sobre isso? Você tá escrevendo uma experiência? Você tá analisando as suas reações? Então, eu acho que para você ter, acho que o primeiro é você querer, né? Primeiro ponto de vista é você querer. Você tem que querer ter uma saúde mental. E depois é você dedicar um tempo para isso. Buscar como, né? Como que eu posso ter estudar, adquirir mental? Conhecimentos, até sobre mente. E assim, um ponto interessante é que as pessoas normalmente esperam ter o problema para pensar na solução. E tem problemas que começam a ficar irreversíveis. Se você tem diabetes, fica difícil, não sei nem se tem cura para diabetes, dependendo da diabetes, eu acho que tipo 2. Uhum. E isso acontece mentalmente também. Porque muitas vezes você fala, não, eu não preciso cuidar da minha saúde mental agora. Eu até uma vez coloquei caixinha de pergunta recentemente lá no Instagram, eu perguntei o que você faz se cuidar da sua saúde mental. E o conceito das pessoas é muito diferente, porque assim, o que você faz? Eu saio com meus amigos e me divirto. Eu vejo um filme. Então, assim, será que isso é cuidar da saúde mental? Será que isso... exatamente. Isso é relaxar. Uhum. Isso é dar uma serenada. Agora eu vou dar uma meditada aqui e descansar, vou dormir. Uhum. Isso não é cuidar muitas vezes da saúde mental. Porque aquele aspecto, você cuidar da saúde mental, você tem que se conhecer mais, você tem que analisar, você tem que ver o que está fazendo de reagir, adquirir conhecimento. Isso você vai cuidando da sua saúde mental. Obviamente que tudo isso, você sair com seus amigos, ambiente de diversão, você comer bem, treinar, isso te ajuda. Uhum. Mas não é algo 100% específico. Então, assim, esse ponto de ter cuidado, porque muitas vezes as pessoas falam, não, agora eu tô vivendo minha vida, vou pro trabalho, volto, tô tranquilo, tô feliz, não dedico nenhum tempo para cuidar da minha saúde mental. Só que muitas vezes você pode estar alimentando um pensamento negativo, que é como se fosse, você tá comendo muito açúcar, e chega um ponto que você vai ter diabetes e que não volta mais. Então chega um ponto que você começa a ter problemas ou pensamentos que já estão no seu sangue. E aquilo para sair, não vai ser você estudando um pouquinho. A parada vai te prejudicar para sempre, entendeu? E muitas vezes a gente tem muito esse pensamento imediatista, né? No presente aqui não tem nada, eu não tenho problema de saúde mental, não tenho problema de saúde física. Então você não cuida do seu ser de amanhã. Né? Você não pensa no futuro. Eu vou começar a cultivar, vou começar a buscar uma saúde mental para o ser do futuro, muitas vezes. Porque a consequência vai vir para ele, não vai vir agora. Né? Uma coisa assim, um aspecto que eu acho muito interessante sobre saúde mental, o que dificulta as pessoas que criarem saúde mental, e eu já vi muito isso em mim, a partir do momento que você está com um problema na mente, algo que está te incomodando, algo que você está alimentando de forma negativa, muitas vezes o que você faz? Em vez de você procurar resolver aquilo, você procura distrações para evitar pensar naquilo. E aí o problema aumenta. Quantas pessoas que eu conheço, você vê que a pessoa ela não consegue ficar sozinha. Uhum. E aí muitas vezes ela está com um problema na mente, e aí ela sabe que se ela ficar sozinha, muitas vezes aquele pensamento vai vir. E ela tem que resolver o pensamento. O que ela faz? Não posso. Eu tenho que buscar distrações. Só que quando você busca distrações, esses problemas e outros vão aumentando. Até o momento que a vida para. Te para e você fala, opa. E aí, assim, na minha percepção, hoje em dia, não sou médico, não sei como é que isso funciona, assim, exatamente, mas eu sinto que muitas pessoas que têm depressão é porque são problemas que foram acumulando. Não é de um dia pro outro que a pessoa, agora eu tô depressiva. Não. Mas você tem um problema. Você brigou com seu pai, você nunca resolveu isso. Isso te causou um mal-estar a vida inteira você tem esse problema. Depois com sua namorada, depois você terminou, teve um outro problema, no trabalho, você brigou com seu chefe, tal coisa. Enfim, você vai alimentando problemas e você nunca resolve internamente. Você nunca analisou, você nunca refletiu sobre isso. Aí do lado realmente, quando você para, a vida fala, e aí? E aí realmente vai dar um baque muito grande. E é interessante isso, assim, só abrindo um parêntese. Talvez pode parecer uma coisa meio nada a ver. Eu já vi isso, amigos que, nesse sentido de, buscando distração, você vê que tem algumas pessoas que não tá resolvida internamente com a pessoa, e chega em determinado momento que a vida para a pessoa. Como? Muitas vezes a pessoa tá lá, aí de repente tem um filho. Aí a pessoa tem o quê? Tem que ficar mais dentro de casa. Tem que cuidar do filho. E aí ela tem que resolver esses problemas internos. E aí muitas vezes a pessoa fala, a vida
é muito ruim, né? Porque, na verdade, não é que a vida é ruim, é porque você nunca parou pra pensar naquilo. Você tá sempre distraindo, procurando diversão. Então, assim, é só um ponto pra, tipo, pô, você tá com uma coisa internamente que você tem que resolver? Cuidado de você tá só buscando distrações. Porque Isso vai causar muitos problemas, né? Porque às vezes é nessa busca de fugir desses pensamentos que te incomodam, que você precisa resolver, você começa a beber, a esquecer, você começa a usar droga, você começa a querer sair todo final de semana. É uma válvula de escape, é debilidade. Válvula de escape. O instinto vai querer procurar alguma coisa pra, tipo, eu preciso saciar isso aqui, velho. O que é? Eu vou jogar um joguinho, eu vou sair, eu vou chapar. Aí você fica com aquela sensação que você tá feliz, porque você tá saindo, tá curtindo, tá aproveitando a vida, e aí do nada você se pega numa depressão. Aí você entra naquele ciclo de trabalho de segunda a sexta, quero muito final de semana, segunda-feira você tá depressivo. Exato, isso mostra claramente, velho. As pessoas ficam na corrida de rato lá, na histeria. É muito doido isso. E assim, de maneira um pouco mais ampla, né? Colocando aqui, ter uma saúde mental, uma boa saúde mental, é voltar pra dentro. Refletir. Não é sair com os amigos, isso é importante, é legal, a gente faz também. Não é sair com os amigos, não é no jogo de futebol, jogar um joguinho, sei lá. Não é só isso. Isso é legal, importante, mas o mais importante é que a gente faça uma reflexão. Né? Que a gente pense, poxa, será que eu tô fazendo alguma coisa para eu ser melhor? E até ver os amigos que você tá saindo, por exemplo. Os amigos. Pô, você tá saindo encontrar com os amigos só pra festa? Ou às vezes você senta pra trocar uma ideia realmente que vai te acrescentar alguma coisa? Que vai fazer você refletir. Foi interessante isso, que é um rolê que a gente deu recentemente, né? Pô, a gente tá trocando papo mó cabeça. Foi mesmo. Algo que, tipo assim, pô, vai te ajudar na sua vida, elementos. Aí um amigo foi e comentou assim, pô, velho, a gente tá ficando velho mesmo. Tipo, a gente saiu e a gente tá trocando ideia sobre isso. Tipo, pô, a gente tem que trocar ideia sobre, tipo, pô, diversão, bebida, zoar e tal. E é interessante que, tipo assim, velho, eu não quero trocar ideia sobre esses pontos, saca? Mas um dia você vai ter que trocar ideia. Ou essas ideias vão te destruir, sacou, velho? É inevitável isso. E realmente esse ponto do ambiente que você frequenta, isso aí é muito importante. É muito importante. E fica de pergunta. Qual foi a última experiência que você viveu, que você reagiu internamente e que você procurou analisar essa experiência? Sem colocar sua culpa no outro. Porque isso é muito fácil. Você discutiu com a sua mãe, aí você fala, pô, não, eu tô reagindo aqui, minha mãe é difícil demais. É, porque minha mãe fala muito, tá? Minha mãe, sei lá do que, aí você fala e você nada. Então, assim, tem que analisar isso. Por que eu tô reagindo? O que eu poderia fazer pra não reagir? Porque reação gera estresse. É um indicativo de sua saúde mental. Se você tá sempre reagindo, assim, não é coisa que tá errada. Então, pessoal, acho que a gente discorreu aqui sobre saúde mental. Foi muito importante, trouxemos vários aspectos. Tem 2 perguntas para vocês responderem aí. Respondam. É importante até para reflexão de vocês, né? Pra gente conhecer um pouquinho melhor do que vocês estão entendendo do que a gente está falando, né? Yes. Para finalizar, eu gostaria muito de trazer aqui o ensinamento da sabedoria logosófica sobre saúde mental, que eu acho fantástico. Manda. Não se deverá esquecer que as debilidades humanas contribuem para tornar mais crítica a vulnerabilidade mental. Impõe-se, pois, o fortalecimento da vida, alertando os pensamentos que obedecem às convicções conscientes e profundas, para que constituam uma muralha intransponível, protegendo-se daqueles outros que atentam contra a paz e as seguranças internas. Valeu, pessoal. Até sempre. Obrigado por assistir. Até a próxima. Valeu.